A pedido de um inscrito, hoje eu estarei explicando o nível enigmático lusófono das Backrooms, PT2D, a segunda dimensão. Se vocês notarem minha voz um pouco esquisita é porque eu tô com dor de garganta e conjuntivite, tá bom? Então relevem, por favor. E mesmo tendo muitos outros vídeos gravados, eu preferi gravar esse logo porque eu já fiz muito essa coisa de ficar enrolando o vídeo, postando vários que eu já tinha gravado e no final eu postava o que eu tinha que postar. E como agora eu tô gravando 3 vídeos ao mesmo tempo, então é melhor eu gravar esse logo e depois eu cuido dos outros. A dificuldade de sobrevivência desse nível é 0, seguro, protegido e sem entidades. Esse nível ele exemplifica como a vida funciona num mundo em um desenho de papel 2D. Essa foto aí na tela é uma das interpretações dos viajantes que saem desse nível. O PT2D aparentemente é um conjunto interconectado de todas as folhas que existem por todos os níveis dos Backrooms. Isso inclui documentos, livros, desenhos e qualquer outro tipo de papel. Porém, no entanto, entretanto, todavia, também existem páginas chamadas de folhas enigmáticas. É teorizado que elas não existem no plano físico acessível, provavelmente apenas na segunda dimensão, já que essas folhas enigmáticas não foram encontradas em nenhum lugar dos Backrooms que funciona na terceira dimensão. Essas folhas enigmáticas representam outros níveis em aparência, e se você conseguir sair do PT2D por meio de uma folha enigmática, você vai parar no nível que a folha enigmática representa. O PT2D é famoso por ser um dos níveis mais confusos dos Backrooms, já que ele deixa a perspectiva de quem entra no nível no ângulo além da imaginação, que foi chamado de uma visão em segunda pessoa. Essa visão é indescritível e só é imaginável se você visitar o nível, mas é comumente expressa como uma visão de jogos em plataforma 2D, mesmo que não seja exatamente dessa forma. As memórias exatas de como a visão nesse nível funciona são quase que imediatamente esquecidas assim que você sai do nível, e quando você entra nele, é relatado desconforto, confusão e náusea pela transição da sua visão. O mesmo acontece quando você sai do nível. Assim que você entra no PT2D, você não consegue encontrar outras pessoas e nem se comunicar com a terceira dimensão, além da linguagem de sinais, mas não dá pra ver o outro lado da terceira dimensão por causa da visão limitada. Esse nível não possui suprimentos, mas você também não vai precisar de nenhum tipo de necessidade quando você entra aqui. Se você estiver na terceira dimensão e ver o personagem de alguém na segunda dimensão e você danificar a folha, o dano vai aparecer para quem está na segunda dimensão. Mas, se você interagir fisicamente com o personagem de quem está na segunda dimensão, quem está na segunda dimensão vai sair imediatamente da folha e, consequentemente, do PT2D. O fundo das folhas normais sempre vão representar o que tiver escrito ou desenhado nelas. E para quem está dentro do nível, as folhas sempre vão estar na horizontal. Os desenhos das folhas enigmáticas são sempre monocromáticos, com a aparência de um desenho de caneta. Em ambos os casos, o personagem vai estar sempre numa camada à frente ou fundo, com o fundo sendo inacessível. Mas calma aí, se o personagem está numa camada à frente ao fundo, significa que uma terceira dimensão foi criada. Se alguém na terceira dimensão desenhar algo em algum personagem de alguém que está na segunda dimensão, ele vai ficar marcado até atravessar para outra folha. Se você escrever alguma coisa em alguma linguagem, o texto vai desaparecer antes que o personagem possa vê-lo. E os desenhos só aparecem na folha assim que eles estiverem concluídos. Quando você chega no fim de alguma folha, você passa para outra folha aleatória, seja normal ou enigmática. O tamanho do nível é presumivelmente infinito, já que provavelmente existem infinitas folhas de papel pelos Backrooms. Os personagens são a personificação de alguém que entrou no nível, feita pelo próprio nível, quando você entra nele. O seu personagem sempre vai ser baseado nas suas características físicas, e eles não passam de 7 centímetros de altura. Alguns personagens podem apresentar cores, seja no contorno ou dentro do desenho em si. Experimentos foram realizados nesse nível para poder testar algumas coisas. O primeiro experimento foi de uma pessoa que foi para o nível e recebeu instruções para interagir com objetos desenhados na folha. Então, assim que um indivíduo chamado de Alexandre Torres entrou no nível, uma garrafa de água de amêndoas foi desenhada na folha que o personagem dele estava. Quando o personagem dele tenta pegar a garrafa, as mãos dele passam por cima e nada acontece. Em seguida, os agentes do Meg desenham uma entidade na folha que ele estava. O personagem do Alexandre fica evidentemente assustado e tenta dar um soco na entidade,
mas o soco a atravessa. Em seguida, os agentes tentam desenhar diretamente no personagem, o que funciona, e então eles marcam um risco no peito do personagem. Fazendo isso, o personagem fica visivelmente mais irritado. Então, os pesquisadores escrevem na folha, pode sair agora, mas o texto desaparece enquanto é escrito. Depois que o Alexandre, a pessoa que entrou no nível, sai do nível, as pessoas perguntam se o rabisco foi dolorido, e ele disse que não sentiu nada. Sobre o texto, ele aparentemente não viu o texto em qualquer momento. Conclusões. Qualquer desenho na folha vai virar apenas parte do fundo, desenhos no personagem ficam marcados nele, e textos desaparecem enquanto eles estão sendo escritos, não sendo percebidos pelos personagens. A cobaia para o segundo experimento é Fernanda Rocha. A cobaia foi instruída a sair da folha pela direita. Depois que entrasse em outra folha, esperasse 15 segundos e voltasse. Algo que vale a pena mencionar é que o personagem da Fernanda era uma raposa. Então, assim que a Fernanda entra no nível, ela sai da folha dela andando pela direita. Depois disso, outra folha é colocada logo à direita da folha original. Só que depois que a Fernanda atravessa a distância, ela não aparece na segunda folha que foi colocada à direita da folha original. Depois de 17 segundos, ela aparece na folha da direita. Com isso, podemos concluir que a ligação entre as folhas não tem qualquer relação com a distância entre elas na terceira dimensão. E a ligação também não é constante. E ainda assim, sobre o experimento 2, nós temos algumas informações adicionais. O primeiro é que a Fernanda demorou mais para sair do nível porque ela gostou da sua forma, e depois de 30 minutos que o experimento foi concluído, apareceram relatos de um furry que apareceu no livro de outro viajante em seu café da manhã. Então, vou deixar um desenho aí na tela para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. No terceiro experimento, a cobaia foi o Igor Alves. O Igor foi instruído a interagir com quaisquer danos causados nas folhas. Inicialmente, foi derramada uma gota d'água na folha. Depois que o personagem do Igor encostou na folha, ele foi imediatamente jogado para fora da folha, caindo em um dos pesquisadores que estava olhando de perto. E só para esclarecer, não foi o personagem do Igor que saiu da folha. Foi o Igor em si que saiu da folha. O personagem dele desapareceu da folha e o Igor saiu da folha. Depois, o rasgo é feito diretamente no personagem. Assim que o personagem do Igor toca de levinho no rasgo, o Igor sai de nível de imediato. Depois disso, o rasgo é feito distante do personagem do Igor, e depois que ele interage, o Igor sai do nível. Na última fase, a folha foi incendiada. Pouco tempo depois do personagem do Igor ser atingido pelo fogo, a cobaia cai para fora da folha. E mesmo com todos esses experimentos, o Igor não sofreu nenhum dano, né? Isso que a gente pode tirar de conclusão. No experimento 4, a cobaia é Luiz Machado da Silva. O Luiz foi instruído a entrar na folha com o walkie-talkie para ver se dava para se comunicar com a terceira dimensão. Ué, mas calma aí, se o walkie-talkie é um objeto em 3D, como que ele pode existir no mundo 2D? Mas mesmo assim o Igor conseguiu levar o walkie-talkie pro nível, né? Então, levando o walkie-talkie pro nível e com a equipe de fora tentando falar com ele, só deu estática, não deu certo e eles não conseguiram se comunicar. Então chegamos à conclusão de que a interação das duas dimensões é impossível por meios tecnológicos, mas, usando a linguagem de sinais, você consegue fazer isso. A cobaia do quinto e último experimento foi a Maria Clara de Mello. Ela foi instruída a entrar numa representação de uma folha enigmática e depois sair. E depois procurar uma folha enigmática e sair dela. Nesse experimento foi usada uma réplica de uma folha enigmática e uma folha enigmática normal. Assim que o indivíduo em questão sai do nível através da folha enigmática replicada, nada acontece fora do esperado. Mas quando ele sai na folha enigmática normal, ele vai para o nível que a folha enigmática representava, que no caso era o PT3. Ou seja, não dá para replicar folhas enigmáticas, é isso que o experimento deu de conclusão. Aviso: se você vê um personagem numa folha de papel em sua posse, favor não danificar a folha. Principalmente se você está num nível não seguro. Apenas deixe o viajante sair do nível por si mesmo. Apenas danifique a folha se for identificada uma comunicação do personagem. Entradas. A única maneira documentada de entrar no PT2D
é no clipe numa folha de papel. Saídas. Para sair do PT 2D, você precisa desafiar a segunda dimensão. É só você andar num terceiro caminho que não seja horizontal ou vertical. Eu vou usar de exemplo esse desenho na tela. Se a gente considerar a nossa perspectiva, o personagem, se ele andar para frente, ele vai sair do nível. Mas, na visão de quem está dentro do nível, só existe horizontal e vertical. Então a única coisa que ele consegue fazer se ele andar para frente é o que seria para nós ele andar para a direita. Eu não sei se ficou meio difícil de entender, mas nesse caso, para o personagem sair do nível, bastava ele andar no que pra gente seria andar para frente. A outra maneira de sair é interagindo com danos nas folhas. E aqui é o wiki termina. A minha avaliação sobre esse nível vai ser bem breve, até porque eu não tenho muito o que comentar. Eu achei a ideia desse nível muito boa e criativa. As únicas críticas que eu tenho são em relação à escolha de palavras, à gramática, a alguns furos gerados na wiki e a algumas frases muito complexas. E se você não conseguiu identificar erros de gramática no vídeo, é porque eu aperfeiçoei um pouco, fiz algumas escolhas de palavras que, no meu julgamento, eram melhores, enfim. A impressão que eu tenho é que o autor não revisou a wiki uma última vez antes de postar, porque senão, alguns desses erros não iriam passar. Então, considerando todos esses fatores, a nota que eu vou dar para essa wiki é 7,2. Mas e aí, qual nota você daria?